No momento em que se celebra a paz no Médio Oriente, sempre frágil naquela zona do mundo, lembramos hoje a guerra que não pode ficar esquecida. Ali também há sequestrados, milhares de crianças, reféns de uma guerra que as separou das famílias e que estão à espera de serem libertadas. Porque hoje é domingo, fazemos uma conversa mais distendida para dar a conhecer a coragem. And those kids are left without their families. Many of them do not even remember already their parents because Russia erases their identity. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A paz, em lado nenhum do mundo, pode ser feita a qualquer preço porque se arrisca a não ser paz alguma. Para a Ucrânia, as quase 20 mil crianças que os russos tiraram às suas famílias, mantendo-as em território ucraniano ocupado, levando-as para a Rússia ou Bielorrússia, procurando reeducá-las, colocando-as em catálogos de adoção onde se publicita a cor dos olhos ou o temperamento dócil das crianças, para a Ucrânia, o regresso destas crianças às famílias de onde foram roubadas é a linha vermelha, sem a qual se torna impossível assinar qualquer acordo de paz. 1.600 crianças já foram libertadas e a correspondente do Expresso na Ucrânia, Irina Shev, conta na revista do Expresso deste fim de semana 4 histórias de coragem, de 2 avós que resgataram os netos e 2 jovens que fugiram para fazer o caminho de regresso. Para que se perceba a dimensão destas empreitadas, a título de exemplo, a avó Lyudmila nunca tinha saído da sua aldeia, até que precisou de mover mundos e fundos para ir buscar o neto a Donetsk. Saiu da Ucrânia para a Polónia, dali para a Bielorrússia, depois para a Rússia, para entrar novamente na Ucrânia, numa parte ocupada. Esta viagem durou 2 meses e 5 dias, tanto que pareceu uma vida inteira. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe? As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Irina Shev, ao ler o teu texto na revista do Expresso este fim de semana, lembrei-me da frase atribuída a Stalin: uma morte é uma tragédia, 1 milhão de mortes é estatística. É de facto na história de cada um que se percebe a história toda, mas antes de irmos às conversas que tiveste com 4 menores sequestrados pelos russos, a pergunta que presumo toda a gente faz é uma pergunta que tu também fizeste no texto: para que precisa a Rússia das crianças ucranianas? Olá Paulo, obrigada pelo convite. Essa é a pergunta central de todo este tema, que podemos dividir em vários aspectos. Em primeiro lugar, a Rússia tem uma crise demográfica que está amplamente identificada e os especialistas com quem falei identificaram isso como uma das necessidades, ou seja, usar as crianças ucranianas para repovoar a própria Rússia. Por um lado, assim, os rapazes ucranianos que crescem em território russo são depois, ou podem ser depois, utilizados para reforço militar, e as raparigas são, ou podem ser usadas para serem mães de novos russos e também de novos soldados. Isto por um lado. Por outro lado, as crianças ucranianas também podem ser usadas contra o próprio país, e eu aqui aproveito e vou ler uma citação de uma entrevista que fiz a Miroslava Harchenko, ela que é uma das responsáveis da organização Save Ukraine, que é uma das organizações responsáveis pelo resgate destas crianças, que me disse que o objetivo de Vladimir Putin é destruir a Ucrânia enquanto nação e enquanto Estado. E ela conta que um dos homens próximos de Vladimir Putin, numa reunião no gabinete do presidente russo sobre crianças, disse a seguinte frase: se queres destruir o inimigo, educa os filhos dele. E ela diz que é isso precisamente que eles fazem, porque no século XXI já não é preciso matar 1,6 milhões de crianças ucranianas, podem
ser usadas, essas crianças podem ser isoladas da informação e do mundo, quebradas moralmente, enfim, porque a vulnerabilidade destas crianças que são arrancadas do seu habitat natural depois pode ser usada contra elas. E por outro lado, há também toda esta questão de atingir a própria nação e identidade dos ucranianos, ou seja, se tiram as crianças de um país, acabam por tirar o próprio futuro desse país, que naturalmente depende das próximas gerações. Isso quer dizer, Irina, que muitas destas crianças acabam adotadas e com novas identidades, acabam por se transformar muito cedo em crianças russas? Transformar aqui entre comas, obviamente. Não há propriamente dados concretos em relação ao número de crianças ucranianas que são adotadas ou que são colocadas em famílias russas, mas conseguimos perceber que efetivamente o processo de adoção foi bastante simplificado e há até um catálogo, isso também está no texto que escrevi, um catálogo online de crianças ucranianas, onde está colocada uma fotografia de cada criança, uma breve descrição, a idade, o nome, e a descrição realça as próprias qualidades das crianças, ou seja, são identificadas como educadas, trabalhadoras, com boas capacidades de aprendizagem, respeitam muito os adultos, enfim, e isto funciona, lá está, quase numa base de mercantilização de seres vivos, não é? De humanos, porque não é protegida a identidade da própria criança e há uma facilidade de entrar em contacto até com estas organizações. Neste caso, o site é da autoproclamada República Popular de Luhansk, ou seja, são crianças que vivem num território que está sob ocupação ainda desde 2014 e, enfim, este site funciona como uma espécie de motor de busca, mas em vez de produtos ou serviços, o que se procura são crianças. Com total impunidade, já nem sequer escondem que o estão a fazer. Vamos olhar para estas crianças, um deles já chegou à fase adulta, com quem falaste, Kira, Sasha, Petro, que é um nome fictício, Nina, 4 testemunhos de sequestros que acabaram por resultar em fuga ou resgate por familiares. Eles e elas conseguiram de alguma maneira superar os traumas causados por aquilo que viveram? Ou estão a fazê-lo neste momento? É difícil dizer se conseguiram superar os traumas ou não, porque naturalmente estas experiências são acompanhadas pela própria guerra, pelo percurso da própria guerra. Porque, por exemplo, no caso de crianças como Sasha e como Kira, eles estavam em pleno cerco de Mariupol. Quando começou a guerra, estavam nesta cidade no leste da Ucrânia, ou seja, foram apanhados por explosões e por ataques e bombardeamentos dos mais violentos que já se assistiram na Ucrânia, sobretudo porque foi o início da guerra, não estavam feitos planos de evacuação e estas crianças estavam com as suas famílias à espera que a guerra acabasse, ou seja, havia um sentimento de que mais um dia, mais uma semana, a guerra vai acabar. Foi assim que Sasha e Kira acabaram por ir parar a um hospital em Donetsk, mas vamos por partes. No caso de Sasha, ele estava em casa com a mãe, com a irmã de 3 anos, quando já não havia luz, quando já não havia água, quando não havia aquecimento. Estamos a falar de final de fevereiro, início de março, faz muito frio, nessa altura na Ucrânia muita neve e as pessoas tinham que comer e por isso cozinhavam na rua, faziam fogueiras e toda a gente à volta dos prédios acabava por se juntar para cozinhar e cada um trazia aquilo que tinha em casa porque naturalmente havia já pouca coisa e os mantimentos estavam a acabar. Foi nessa altura, num desses almoços improvisados, que Sasha foi apanhado por um bombardeamento, ficou com um ferimento, ficou com um estilhaço na cara debaixo de um dos olhos. A mãe entrou em pânico e quis ir procurar ajuda. Entregou a filha mais nova aos sogros e agarrou no Sasha, na altura com 12 anos, à procura de ajuda no meio de uma cidade que, repito, estava sob constante bombardeamento. Eles não demoraram muito até encontrarem militares ucranianos que levaram-nos para o complexo siderúrgico Illich, um dos complexos industriais usados como ponto de defesa pelas forças ucranianas durante o cerco a Mariupol. Os militares médicos que estavam neste complexo siderúrgico trataram das feridas do Sasha, mas eles depois não conseguiram sair de lá e acabaram por ficar lá quase 3 semanas. Saíram apenas quando foi a hora da rendição.
os militares ucranianos renderam-se a 12 de abril de 2022. Nessa altura, o Sasha e a mãe foram levados com os militares, depois acabaram por ser separados, foram postos num campo de filtração, que é uma instalação criada pelas forças russas em território ocupado, onde as pessoas são detidas, revistas e interrogadas. E foi lá que Sasha foi separado da mãe. Recordo que ele tinha apenas 12 anos. E nunca mais viu a mãe, não é? Desde aí. Ele nunca mais viu a mãe, e uma das coisas que eu percebi que foi muito dura para ele é que ele nem sequer teve a oportunidade de despedir-se da mãe. Hoje não sabe onde é que ela está, não sabe sequer se está Viva. Eles continuam à espera, ele e a avó, portanto a mãe da mãe, continuam à espera de algum milagre, continuam a querer saber se efetivamente ela alguma vez vai regressar ou não. Irina, o Sasha foi resgatado pela avó, que teve, aliás, que dar uma grande volta, teve que ir à Polónia, teve que contornar a Ucrânia, Polónia, Bielorrússia, Rússia, para voltar a Donetsk, uma longa viagem para resgatar o neto. Kira foi resgatada pelo avô. É esta a única coincidência entre os dois, ou algo mais que une estas duas histórias? Eles tinham ambos 12 anos, mas de resto as histórias são bastante diferentes, porque Kira, na verdade, passou também por um inferno na Terra, porque a verdade é que para uma criança de 12 anos, ver aquilo que ela viu, nomeadamente a Kira viu o pai a morrer à frente dela quando eles estavam no apartamento, fortes bombardeamentos à volta, e um estilhaço entrou pela janela e matou o pai dela à frente dela. Ela diz que ainda hoje sonha com ele, que ainda hoje não acredita que o pai morreu, porque efetivamente ela depois acabou por fugir do apartamento, não estava sozinha, estava acompanhada pela namorada do pai, mas não se sabe até hoje o que é que aconteceu ao corpo do pai, porque a única coisa que se sabe é que o edifício acabou por ruir. Aliás, na história que tu contas e da conversa com ela, há um médico que ainda vai tentar ver se é possível fazer alguma coisa pelo pai, mas desiste e diz alto e bom som que não vai morrer para tentar salvar um cadáver. Isso também fica na cabeça de uma criança, obviamente, não é? E ela depois acabou por refugiar-se numa casa que foi bombardeada, e contou-me também que despediu-se da vida nesse momento, porque achava que ia morrer, até que os adultos começaram a retirá-la debaixo dos escombros, e depois disso, como se não bastasse, ela, quando estava a fugir pela cidade com um grupo de adultos que tinham uma série de crianças com eles e que subornavam as crianças para continuar a andar com um saco de chocolates, e estas crianças foram apanhadas por uma explosão, pisaram uma mina, aliás não foram as crianças que pisaram uma mina, mas foi um cão que estava com estas crianças, que pisou uma mina, e elas depois acabaram por levar com a onda da explosão, e a Kira levou com vários estilhaços, e foi assim que ela foi parar ao hospital de Donetsk, de onde o avô dela foi resgatá-la. Ela contou-me que esteve uma semana nesse hospital sem reação, sem conseguir perceber nem quem era, nem o que é que estava ali a fazer, quando se lembrou que tinha o telemóvel com ela. Passado uma semana, esta criança lembra-se que tem o telemóvel, põe o telemóvel a carregar e consegue enviar uma mensagem através do Instagram à namorada do avô, a dizer... Só para vos dizer que eu estou viva e estou bem. Para podermos apresentar estas 4 crianças que falaram contigo, Petro fugiu já com 18 anos, a história dele começa muito lá atrás, em Donetsk, e ele teve que sair, muito lá atrás também no tempo, ele teve que sair pela Bielorrússia, onde teve que esperar um mês por documentos para entrar na Ucrânia. Esta é uma história que começa, salvo erro, em 2014, certo? É muito curioso porque Petro, nome fictício, ele já saiu adulto do território ocupado. Ele tinha 6 anos quando a cidade onde morava foi ocupada por forças russas. Ele viveu num ambiente absolutamente separado da Ucrânia, ou seja, uma das coisas que me surpreendeu na conversa com ele foi ouvi-lo a falar um ucraniano perfeito, e eu perguntei-lhe como é que é possível. Tu só tiveste aulas de ucraniano no primeiro ano da escola, de resto tu tiveste sempre em contexto russo, e ele explicou-me que tinha uma avó
que falava ucraniano e que ia ter com ela, pedia para que ela ensinasse a falar ucraniano, e que depois da invasão russa em larga escala, ou seja, em 2022, ele tomou a decisão de aprender mais sobre a Ucrânia, ou seja, foi informar-se, foi procurar o que era o país onde ele nasceu, porque efetivamente ele nasceu quando aquele território era ucraniano. Os pais dele esconderam os documentos ucranianos dele, que é uma coisa que, enfim, atualmente, se alguém for apanhado com documentos ucranianos, pode ser não muito bem tratado, digamos assim, e ele acabou por decidir que ia sair, porque não se imaginava a viver ali, porque queria conhecer a Ucrânia, queria conhecer o território controlado pelo governo ucraniano, e disse-me que contou-me, muito resumidamente, vou aqui tentar partilhar também, que é o que eram os anos de escola em território ocupado. Portanto, ele disse-me que até 2022, apesar das aulas serem em russo, de a história ser contada do ponto de vista russo, não havia propriamente um ambiente tão intimidador como há hoje. E a partir de 2022 foram criados 2 movimentos escolares, o movimento dos primeiros e a Unarmia. Não são propriamente obrigatórios, ou seja, se a criança não quiser participar na Unarmia, porque Unarmia é uma organização militar patriótica que foi criada por decreto presidencial russo em 2015, e expandiu-se depois aos territórios ocupados. Nesta organização, as crianças são ensinadas a manusear armas, são treinadas como se fossem jovens militares. E o primeiro movimento, o movimento dos primeiros, assim é mais uma organização voluntária, onde as crianças eram obrigadas a organizar eventos temáticos sobre a Rússia, recolher alimentos e ir a hospitais onde estavam veteranos que participaram na guerra contra a Ucrânia, enfim, ou seja, mais movimentos patrióticos. E a Unarmia, então, é mais uma organização militar. Ele contou-me que participava numa destas organizações, onde as conversas também eram muito em torno dos valores tradicionais, e que percebia que mais tarde ou mais cedo, se alguém agarrasse no telemóvel dele e visse que não só ele apoia movimentos LGBT, por exemplo, como também apoia e segue vários canais de notícias ucranianos, que faz doações ao exército ucraniano, que iriam prendê-lo. E ele disse-me que sabia que quase de certeza O melhor que era se fugir. isso acontecesse, iriam mandá-lo para a guerra. E ele partilhou comigo, ele disse-me que se isso acontecesse, ele já tinha um plano na cabeça, ou seja, que iria enforcar-se na cadeia. Isto é um rapaz de 18 anos a dizer que iria enforcar-se porque preferia morrer do que ir para a guerra e lutar contra a Ucrânia. Finalmente, Irina, para fecharmos o nosso episódio, falta falar de Nina, que regressou à Ucrânia ainda menor, foi mãe de um filho com deficiência física. Ela, como o Petro, está sozinha. No caso, ela está sozinha com o filho. Petro está mesmo sozinho, deixou a família em Donetsk. Nina é de Kherson, de uma aldeia na região de Kherson que foi ocupada logo na primeira semana de invasão russa em larga escala, e ela estava no meio da rua quando um veículo militar chegou junto dela. Saiu de lá uma senhora que ela conhecia e disse-lhe: olha, a tua mãe disse para tu vires connosco, anda, que ela depois vai lá ter, nós temos que sair daqui, temos que ir para um sítio mais seguro. Nina, com 15 anos, não pensa 2 vezes, entra no carro, vê que aquilo tinha mais cerca de 30 crianças como ela, e foram levados para a península da Crimeia, também ocupada desde 2014. Por lá esteve em várias instituições e na última passou cerca de 6 meses, e por lá também ela contou-me que enfim, foram obrigadas as crianças que lá estavam a aprender a manusear armas. Havia também uma parte em que davam armas laser e fitas para a cabeça e obrigavam assim as crianças a lutar umas contra as outras para ocupar o território da outra equipa. Ela chegou a mostrar-me vídeos a comprovar isto, naturalmente para proteger a própria Nina e também as outras crianças que lá estão. Os vídeos não são tornados públicos, mas depois de ela conseguir entrar em contacto com a mãe, porque ela ficou este tempo todo sem conseguir falar com a mãe, porque na aldeia onde a mãe estava não havia rede ucraniana, ou seja, só
passado vários meses, quando essa região foi libertada pelo exército ucraniano, em que ela conseguiu falar com a mãe, combinou com a mãe que ela ia buscá-la. A mãe também percorreu vários países até conseguir chegar à Península da Crimeia. Quando chegou, Nina disse que nem sequer reconheceu a mãe, porque a mãe acho que pesava cerca de 80 quilos e quando chegou ao pé dela tinha menos de 50, o que deixou a Nina também bastante afetada, porque percebeu que toda esta situação deixou a mãe muito debilitada. Há um número de quantas crianças podem estar em território russo ou território ucraniano ocupado pelos russos? As autoridades ucranianas têm documentados 19.546 casos de deportações ilegais e transferências forçadas de menores. Até agora foram resgatadas 1.605. E há aqui um detalhe que é, este tema é levantado muitas vezes em encontros internacionais. Volodymyr Zelensky e Olena Zelenska, o presidente ucraniano e a primeira-dama, estão constantemente a falar sobre este tema e Kyiv insiste que Moscovo devolva as crianças, que seja um dos pilares centrais de um eventual cessar-fogo e de um acordo de paz a longo prazo, e os ucranianos defendem que as crianças têm que regressar, que não podem ser um objeto de troca. A revista do Expresso deste fim de semana faz capa com o trabalho da Irina Shayk na Ucrânia e tem muito mais para ler. Uma entrevista a Woody Allen em que o cineasta norte-americano fala das suas amizades com o pedófilo Epstein e com o príncipe André, mas o pretexto é o seu primeiro romance, publicado aos 89 anos. Crónicas que não pode perder, de Clara Ferreira Alves, Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira. Agenda cultural com sugestões e crítica de exposições, livros, filmes, televisão e música. Um ensaio de José Tavares sobre pobreza e desigualdade e, em tempos de atribuição dos Nobel, um trabalho sobre Egas Muniz. Há ainda uma entrevista a Luís Pato, criador de alguns dos melhores vinhos nascidos em Portugal. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom domingo, uma boa semana de trabalho. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe? As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.